varejo brasileiro está cada dia mais competitivo, o que exige decisões mais assertivas e rápidas. Uma das ferramentas mais importantes para apoiar essas decisões é a pesquisa de mercado. E é disso que vamos falar hoje no PDV, por dentro do varejo. Para falar com a gente sobre pesquisa de mercado no varejo, convidamos a Angelita Ferraz, graduada em Propaganda e Marketing, com MBA em Mercado de Consumo e Varejo pela USP e com longa experiência em institutos de pesquisa, como o Ipsos e GfK. Trabalhou na indústria e no varejo, Carrefour, Kraft Foods, foram alguns clientes que ela teve nessa época, e fundou em 2013 a Ferraz Pesquisa de Mercado, que tem em seu portfólio clientes como Leroy Merlin, Saint-Marché, Revista Revenda e o SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Angelita, muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui falar com a gente no PDV, por dentro do varejo. Angelita, como que a pesquisa de mercado se insere hoje no varejo? Olha, Gustavo, eu diria que assim, pesquisa de mercado, acho que hoje não só no varejo, mas na indústria, no mercado de consumo como um todo, eu acho que ela é essencial. Principalmente com essa questão econômica que a gente está enfrentando, né? Então, o que a gente passa a aprender? Que a partir do momento que o varejo começa a pesquisar, ele evita algumas perdas lá na frente em relação ao tipo de venda, a demanda do consumidor que não é atendida. Então, hoje eu diria que assim, a pesquisa no varejo ela é essencial para a sobrevivência do negócio. Funcionaria como uma verdadeira bússola, né, para o empresário? A gente costuma falar que hoje em dia não dá mais para ficar na teoria do achismo. Então você sai da teoria do achismo e você passa com a pesquisa até aquela teoria do assertismo, vamos dizer assim. Ela serve mais ou menos como uma bússola, mesmo como um direcional de que caminho seguir, né? Vários caminhos sempre serão apontados, mas qual que é o melhor? Qual que é o que ele vai chegar mais rápido ao objetivo que ele tem? No varejo a gente está falando de cliente final, né? O consumidor, Sim. Né? O que realmente é o elo final da cadeia. Como que, conhecendo ele melhor, o varejista se municia de informações, enfim, para tomar decisões melhores? Como que é isso? Como que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo. Assim, a gente tem um dos grandes clientes de varejo é a própria Leroy Merlin, né? A Leroy, ela é uma empresa que ela faz pesquisa todos os anos para cada tipo de produto que ela quer trocar. Então, ao invés dela ter um investimento, por exemplo, num tipo de produto que ela sabe que ela vai comprar, vamos dizer, na teoria do achismo, como nós costumávamos chamar, e ela não sabe se aquilo vai vender ou não, porque ela não sabe se vai atender a demanda daquele consumidor final, antes ela vai conversar com aquele consumidor final para saber o que ele espera daquele produto, que cor que ele espera daquele produto, que cor que ele quer colocar na casa dele, que tamanho que é o que ele quer colocar na casa dele. E aí ela faz uma compra mais assertiva. Chega nesse nível de detalhe e aí provavelmente o pessoal lá de compra, né, o gerente de compra, ele recebe essa informação, ele faz uma compra mais assertiva. E isso já atende diretamente, né, o consumidor dele. Ele já sabe exatamente na região onde ele atua qual tipo de consumidor, quais são os gostos desse consumidor, qual que é a tendência desse consumidor, o que ele considera como uma coisa que já está ultrapassada ou não, o que ele considera como um preço que é razoável ou não naquela região. E aí ele já faz todo um sortimento mais assertivo para o consumidor final. Essa pesquisa, vamos dizer, enriquece o processo decisório, na verdade. Quer dizer, ele passa a ter mais elementos para poder fazer as escolhas. Não deixa de ser, lógico, né? No feeling, que a gente está acostumado no Brasil, os varejistas irem muito no sentimento, no feeling, né? Mas é um negócio até difícil de tornar tangível, né? Até porque acho que o brasileiro, com essa coisa muito do feeling, ele tende a colocar muito gosto pessoal dele. Então, assim, a gente tem alguns históricos aí de empresas que os compradores colocavam muito gosto pessoal, por alguma razão, meio óbvia, né, até de não ser o mesmo do consumidor, aquele produto não girava. A partir do momento que a Leroy começa a fazer isso, ou outros varejistas começam a fazer isso, não é mais o gosto pessoal do comprador, é o gosto do consumidor. Você passa a seguir exatamente o que aquele consumidor acredita como tendência, o que aquele consumidor acredita que vai ficar bonito na casa dele. Não é mais o teu gosto, mas é o gosto de quem eu quero atender, que é o que vai trazer o faturamento para a loja, né? Que é isso normalmente que a gente costuma falar. Quando você não faz essa pesquisa final,
Você joga lá, você não sabe se aquilo... Você até pode ter uma noção do que pode vender mais ou não acompanhando as vendas, mas você não sabe exatamente se aquilo vai atender a demanda de quem está dentro da tua loja. Quando você passa a conhecer esse cliente, você sabe aquilo que vende mais, então você mantém aquilo, mas você sabe qual é uma outra demanda, um outro desejo que ele tem, que você também pode ser pioneiro naquilo. Assim, ampliando um pouquinho, além da questão de balizar a compra, ajuste de mix, né, que eu acho que é o que a gente está falando aqui bastante. Em que outros campos de decisão uma pesquisa no varejo pode ajudar? Pesquisa, trazendo até como exemplo, mais uma vez, uma das pesquisas que nós fizemos, para um outro varejista, nós conseguimos detectar assim, ele tinha uma imagem de preço muito ruim. E aí, através de pesquisa, analisando junto com o consumidor dentro da loja, aí a gente pega esse consumidor, vai dentro da loja, nós conseguimos detectar que aquela imagem negativa que ele tinha de preço vinha muitas vezes da maneira como ele colocava o preço. Não existiam muitas promoções dentro da loja, os produtos que eles colocavam logo de entrada eram produtos mais caros. Então isso também ajudou a balizar a questão de pricing. Então peraí, eu sei que eu tenho uma imagem X, mas eu não sei de onde vem essa imagem. Então você fala em imagem negativa, só para entender, é que essa loja tinha uma ideia de que era cara. De que era cara, exatamente. Exatamente. Ela tinha uma ideia de que era cara e na realidade ela não tinha produtos tão caros assim, ela tinha produtos para todos os bolsos. E convidando alguns consumidores, uma das metodologias que nós temos de pesquisa, que a gente faz todo o acompanhamento de compra na loja, nós conseguimos detectar que era o formato que ela expunha os produtos que ela colocava logo de início, o formato que ela colocava os preços. Então assim, se fosse para vender alguma coisa num valor mais alto, ela já colocava de cara aquele valor mais alto e não colocava, por exemplo, um parcelamento, que a gente sabe que é uma coisa que o brasileiro é muito adepto e que dá essa sensação de ser mais acessível. Então essa também é uma das outras maneiras que a gente, além do sortimento de produto, a gente consegue atingir um pricing, a gente consegue atingir um pouco da imagem que chega dessa loja para esse consumidor, né? Até para ver o que atrai ele ou não a pelo menos conhecer a loja ou a converter em venda. Você não só está dizendo que influenciou no pricing, mas também na onde colocar e a maneira de se comunicar. Isso, nós estamos falando de várias decisões. Exatamente. Nós estamos falando de a escolha do produto que deve ficar no ponto focal ou na ponta de gôndola. Exatamente. Nós estamos falando de a maneira como é escrito o preço na etiqueta. Nós estamos falando de, eventualmente, até da frequência com que as promoções são colocadas na loja e, por que não dizer também, até do processo de comunicação como um todo. Sim, eu acho que são os canais pelos quais ele consegue perceber mais essa imagem, então a gente consegue detectar isso. Quais são os canais que impactam mais na formação de imagem, seja de preço ou imagem de marca para o consumidor. E falando um pouco dessa questão da gôndola, do posicionamento, a gente consegue entender a jornada do consumidor. E isso a gente leva para o varejo, principalmente o varejo alimentar. Hoje em dia tem muito essa questão do gerenciamento de categoria. Ninguém consegue gerenciar a categoria se não entender a jornada de compra do consumidor, se não entender como que é o caminho que ele percorre quando ele entra na loja. E isso a pesquisa ela embasa muito, ela consegue te trazer essas respostas. Então ela consegue embasar uma loja, por exemplo, de varejo alimentar, onde eu sei se o que tem que ter de cara são produtos do café da manhã ou se são produtos de limpeza, por exemplo. Dentro dos produtos do café da manhã eu consigo entender se eu tenho que colocar o leite, que é um produto essencial no café da manhã, no final do corredor, onde antes disso ele vai passar por outros produtos que podem ser produtos de compra de impulso ou não. Então, você entender essa jornada faz com que você consiga desenhar o teu planograma de forma mais assertiva, de maneira que consiga aumentar as vendas. E no final, quer dizer, o que a gente busca é melhorar o desempenho da loja. Enfim, sempre melhorar o desempenho, sempre a performance da loja. Tem uma questão de imagem também, as grandes marcas elas tomam muito cuidado com a questão da imagem da marca. Essa questão da percepção, exatamente, de ser acessível, de ser sofisticado, de ser um lugar agradável, é um lugar que eu recomendaria. Mas tem também toda essa questão da conversão em venda, né? Da conversão em venda, que daí a gente mede muito por seja pela jornada de compra que você faz, desenha um cronograma, você vê o quanto aquilo converteu ou não, para ver se você precisa mexer naquilo, como também satisfação. Então você também mede a satisfação do teu consumidor para saber se ele, através lá do NPS, se ele é um promotor da tua marca, se ele é um detrator da tua marca.
Você consegue fazer um mix dessas medições. Angelita, eu até entendo que existam vários tipos de pesquisa, né? Quer dizer, você pode fazer uma pesquisa para detectar um movimento específico, um sentimento ali, testar uma hipótese e tal. Mas independente disso, com que frequência um varejista precisa fazer uma nova pesquisa? Quer dizer, você me contou dois casos aqui. Você vai lá, faz a pesquisa, detecta essas mudanças, essas percepções, a empresa implementa, você vai lá, checa, verifica se deu tudo certo e tal. Quando vai ser necessário fazer novamente a pesquisa? Bom, Gustavo, eu poderia te dizer assim que dos últimos anos, eu acho que essa necessidade de pesquisa ela está sendo cada vez maior. Então vamos dizer assim, se há 10 anos atrás eu conseguia fazer um tracking de imagem de uma marca de varejo a cada 2 anos, hoje eu preciso fazer todos os anos, porque esse consumidor ele está muito dinâmico. Esse consumidor, o consumidor está dinâmico, o mercado está dinâmico, o consumidor ele tem acesso a muitas informações hoje, onde a gente até costuma falar que ele não é mais receptivo, ele é ativo. Então ele manda muito mais na marca do que a marca manda nele. Então toda essa estrutura desse novo consumidor, essa dinâmica desse novo consumidor demanda com que seja uma frequência maior. O que eu te diria? Normalmente quando a gente faz uma pesquisa, a gente implementa aquela recomendação, a gente espera no mínimo 3 meses para que aquilo seja percebido por esse consumidor final. Entre 3 meses e 6 meses, dependendo de como foi o tipo de mudança, o que foi que eles implementaram, qual foi o tipo de inovação que foi feito. Para um tracking de imagem, já por exemplo, que a gente sabe que imagem é uma coisa que ela já é construída ao longo do tempo. Nós já recomendaríamos, por exemplo, uma vez por ano. Mas independente do tipo, o varejista ele tem que fazer pelo menos uma pesquisa para saber como está o consumidor dele 2 vezes por ano no mínimo. Pelo menos 2 vezes ao ano. Exatamente, porque hoje em dia, em 6 meses, muita coisa pode acontecer, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, exatamente. Então, Hoje, nós estamos aqui numa loja de um cliente seu. Você podia dar um exemplo de algo que esse varejista transformou a partir de um resultado de pesquisa? Eu acho que tem 2 exemplos aqui que são bem legais de ser mencionados. Um deles é na coleção de churrasqueiras. As churrasqueiras aqui elas eram expostas numa altura onde não dava para manusear completamente, não dava para vivenciar a experiência. E uma das coisas que eu acho que esse consumidor atual ele fala muito é da experiência na loja. Ele quer o quanto mais possível, o quanto mais próximo da experiência que ele vai ter fora. Se puder trazer uma carne aqui para ele assar, melhor ainda, para ele testar, melhor ainda. Então, uma das coisas que nós detectamos era isso, que todas as churrasqueiras, independente do formato, o consumidor ele quer ter a simulação de como se ele estivesse lá assando, de como se ele estivesse lá fazendo churrasco. Deixa eu ver o quanto é maleável aquele espeto, deixa eu ver se a altura aqui vai me atrapalhar ou vai me incomodar. Ele não fala assim, mas é a história da ergonomia, né? Ele não chama de ergonomia. Ele não chama de ergonomia, mas ele fala, deixa eu ver se aquilo é confortável, se tem o pega. Eles falam muito se tem o pega. Então nós detectamos, aqui nessa loja já teve a implantação, tá? Então se você for analisar, se você der uma volta aqui depois, você vai ver que estão todas de maneira que o consumidor consegue chegar e fingir que está na casa dele. Tudo ao alcance das mãos. Exatamente, tudo ao alcance das mãos. Isso foi detectado ele pode até trazer a carne dele. Isso foi detectado na pesquisa. Um outro exemplo aqui nessa loja era na parte do Garden também. O Garden, por um momento, ele foi fechado, ele não tinha saída para o estacionamento. Então você precisava passar toda a loja, se você quisesse comprar uma planta, você tinha que passar por toda a loja para poder passar para o estacionamento de frente. Após pesquisas onde o consumidor pedia, às vezes eu venho aqui, eu quero ter um comportamento como um Garden. Muitas vezes eu não quero andar a loja inteira, eu quero só vir comprar plantas, eu quero só vir comprar as coisas para o meu jardim. Então eu gostaria de já ter um acesso direto ao Garden. Esse também foi uma das coisas. Também da questão você está falando da jornada, né? Exatamente. Você, quando vai comprar um vaso, alguma coisa, você já quer ir direto. Você já saiu direto pensando em comprar o vaso e a planta, exatamente, até muito paralelo com a jornada. Falando até da jornada, daí não é nem só nessa loja, mas na maioria das lojas da Leroy, eles têm hoje o drive-thru. O que é o drive-thru? É uma entrada onde você consegue comprar só material de construção. Você pode entrar com a sua loja, você pode entrar com o seu carro, com a sua caminhonete, pedir, então eu quero 2 sacos de cimento, tantos X de bloco, e você consegue
com o próprio carro, no próprio carro carregar e sair. Isso também foi uma outra demanda, porque a partir do momento que você sai para comprar só o material básico, dificilmente você está na cabeça, com o teu mindset, você já está pensando no acabamento, numa decoração. Então tinha muito essa questão de querer ser uma coisa mais rápida, uma coisa, olha, eu quero vir aqui só comprar cimento, eu não quero passear por toda a loja nesse momento, até porque normalmente meu pedreiro está lá esperando o cimento. E foi uma coisa também que eles começaram a implementar com todos os drives. Eu queria agradecer muito a tua presença nesse primeiro vídeo sobre pesquisa de mercado. Nos próximos a gente vai aprofundar um pouco mais esse bate-papo. Obrigado então pela presença. Para finalizar, eu queria lembrar de uma frase que não é o sapateiro que sabe onde o sapato aperta, é quem usa o sapato. Exatamente, por isso a importância do consumidor. Por isso é importante pesquisar. Exatamente, exatamente. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado, Angelita. Até a próxima.